Atenção, para aí o que o senhor está fazendo, o que a senhora está fazendo é algo muito grave, degradante, triste. Uma nova denúncia contra o pastor evangélico em Aracaju. A vítima é casada e afirma ter tido relação sexual com o pastor. A reportagem é da nossa repórter Aline Aragão. Eu nunca tinha ouvido falar nesse absurdo. Aconselhamento pastoral dentro de um motel. Acompanhe comigo. Bronca na tela. Olha, esse caso vem sendo acompanhado pelo Departamento de Jornalismo da TV Atalaia. A gente tem mostrado desde o começo, de quando começaram a surgir as denúncias. Denúncias graves de assédio sexual e outros crimes envolvendo líderes religiosos de igrejas aqui de Aracaju. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil sergipana e está em segredo de justiça. E com a repercussão disso tudo, mais vítimas começam a aparecer. E hoje a gente traz o relato de mais uma dessas vítimas. Uma mulher que é casada, tem filhos e viu sua vida destruída depois desse envolvimento, depois desse assédio. Ela, inclusive, chegou a pensar em tirar a própria vida. Eu vou conversar com ela agora, a gente não vai identificá-la, como eu disse, o processo corre em segredo de justiça, as vítimas não vão se identificar nesse momento, mas são mulheres que fazem questão de ir até a polícia e confirmar essa denúncia, em trazer esses relatos. Como é que tudo aconteceu para você? Você frequentava a igreja? Quando é que você percebeu que se tratava de um assédio? Como é que foi para você? Nós estávamos procurando uma igreja para que nós pudéssemos congregar e ali nós fomos muito bem recebidos, gostamos e decidimos ficarmos lá, juntamente com a minha família. Até aí tudo tranquilo, tudo bem. Logo, pouco tempo, a gente começou a se envolver com as coisas da igreja, como grupos, inclusive lideranças. E porque o nosso intuito ali era de estar servindo, porque nós já havíamos vindo de outras denominações, mas em um determinado momento chegou o assédio. Como? Um dia após a Santa Ceia, no domingo, veio o pastor até a mim, eu estava com meu esposo do lado, inclusive, pedindo para que eu fosse na sala pastoral dele, pois ele precisava falar comigo. Eu prontamente fui. Ele foi na frente, logo depois eu fui atrás. Logo depois eu recebi uma mensagem dizendo que ia mexer com a minha mente. Eu a priori não entendi. Perguntei o que ele queria dizer sobre aquilo e ele disse que eu iria ver. E começaram os assédios, começaram os elogios, começaram, enfim. E eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo, porque eu tinha todos, tanto pai, mãe, filho, casado ele na época, também com filho, com uma referência, porque eles eram o meu líder e me envolvi mais. Eu acabei não acreditando até onde isso poderia chegar. E numa das investidas ele pediu para sair comigo. E eu fui. E eu saí. E eu caí. E eu fui pro motel com ele. Pronto, ali meu mundo acabou. Porque eu deixei me envolver a esse ponto, eu deixei chegar a esse ponto. E ali eu já não tinha mais prazer com mais nada na minha vida, porque foi o meu fundo de poço. Depois disso, vieram outras vezes, ao ponto de eu não saber como me sair disso, porque eu tinha muito medo. Eu cheguei ao ponto de toda vez que eu ia para a igreja, eu vomitava, de pensar que eu teria que ir para a igreja. Eu tinha diarreias, eu tinha sintomas horríveis. E chegava na igreja, eu sentia um fedor imenso, aquela porcaria daquela igreja. Não a igreja, porque eu creio que ali é um lugar onde existem pessoas sérias, idôneas, embora da diretoria aos liderança, ao altar, todo mundo compactua sim com o que acontece ali, porque já faz muito tempo, e todos são omissos a tudo isso. Eles se acham intocáveis, eles se acham todo-poderosos.
E eles acham que qualquer coisa que viesse à tona seria a palavra de qualquer um membro contra um líder religioso. Para você, que momento foi o basta que explodiu para você, explodiu para a sua família? Você é casada, você tem filhos. Como é que ficou a sua vida? Numa madrugada, meu marido conversando com... Porque a gente já não mais dormia em casa. Ele querendo saber, disse: alguma coisa aconteceu com você, eu preciso saber. Eu não tinha coragem de contar, de falar. Numa madrugada, numa dessas, acordado, e meus filhos passando por tudo aquilo, vendo o nosso sofrimento, eu peguei e contei tudo. Quando eu contei tudo, eu me vi assim numa situação muito complicada, porque eu também estava correndo o risco de ser julgada e até mesmo perder meu casamento, a minha família. Porque já não tinha mais nada ali. E ali foi um baque, um choque para ele, porque ele também, entre aspas, tinha amizade, ele se dava para aquela família, ele se dava. Então, quando ele ouviu aquilo de mim, o mundo dele caiu, tanto quanto o meu. E foi um processo muito doloroso para mim, muito, muito, muito mesmo. Porque eu via meu marido sofrendo muito, meus filhos, e eu dizia: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que a gente teve que passar por isso? Eu não acreditava. Porque a gente foi manipulado a um ponto desse. Eu espero que todas as mulheres que foram vítimas desses monstros, porque eles são os monstros, todo mundo ali sabia de tudo que acontecia, do que acontece há anos. E eles acham que são intocáveis. E eles não são. Para isso existe justiça, existe lei para criminosos. E eles têm que pagar por cada vítima, por cada família destruída, por cada lar que eles destruíram, achando que poderia manipular, poderia usar, coagir, ameaçar. E nada iria acontecer, mas vai acontecer. Eles têm que pagar por cada vítima. E vítimas, não se calem, falem, tenham forças. Vamos nos unir e vamos colocar esses criminosos no lugar que eles merecem, pagar por tudo que eles fizeram. Bom, eu agradeço muito por você estar trazendo para a gente esse relato. Te parabenizo também pela sua coragem, que outras mulheres se inspirem, né, e tragam também para reforçar, endossar ainda mais essa denúncia. Até agora já são cerca de 25 denúncias, né? A gente segue acompanhando esse caso, um caso grave que acontece aqui em Sergipe. A gente viu aqui nesse relato uma mulher com a família com a fé abalada, família destruída. Ela, graças a Deus, conseguiu reconstruir, está conseguindo superar, teve essa coragem de trazer, né, essa denúncia para a gente. Então a gente segue acompanhando aí que a justiça seja feita. Obrigado, Aline. 1h45. Em primeiro lugar, nós temos, que parabenizar a esta mulher pela coragem de recuperar a sua família, de recuperar a sua vida. Primeira coisa é isso, parabenizá-la por isso. Ela teve coragem, dignidade para assumir, a coação que ela viveu. Não é fácil. Vocês sabem quando envolve poder, quando envolve dinheiro, quando envolve posicionamento social, o que as mulheres sofrem neste país. Principalmente diante de um homem que era para ter uma relação de pai, uma relação de pastor, e tinha uma relação criminosa com as suas ovelhas. É exatamente isso que nós estamos observando aí em todos esses relatos, em todas essas denúncias. Já são mais de 18 denúncias que estão acontecendo. Nós vamos continuar acompanhando. É a necessidade de que haja uma implicação. Por exemplo, uma denúncia como essa aí, não há implicação jurídica, há implicação ministerial. Aí o seu ministério vai ter que analisar a vida, a conduta desse indivíduo para saber se ele continua com a vida pastoral ou não. Mas uma implicação policial, judicial, há necessidade de um outro relato para que a senhora possa entender. Um abuso sexual, uma relação de um abuso sexual, aí sim, como já aconteceu em outros casos, a polícia vai para cima e esse indivíduo tem que ir para a cadeia.
Esta mulher perdeu mais de 10 quilos, entrou em depressão, né? Tentou tirar a sua própria vida, né? É algo muito sério. Agora, ela está de parabéns pela coragem. Agora, nós precisamos também encontrar um indício criminal. Aí a delegada que está investigando o caso, vem aqui comigo, vem aqui. De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis só vai falar depois que ouvir todas as testemunhas e concluir o inquérito que está sob sigilo, tá? A Secretaria não quer expor nenhuma vítima, por isso prefere não falar agora. Nós procuramos também a União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe, a UMESE, e a informação é de que eles estão acompanhando o caso, porém não irão se manifestar neste momento. O Departamento de Jornalismo da TV Atalaia procurou também a assessoria de comunicação da igreja e os pastores que estão envolvidos na denúncia. Por enquanto, eles preferem não falar. Nós reforçamos aqui que denunciamos e colocamos os espaços para que todos os denunciados possam falar conosco na TV Atalaia. Nós vamos garantir, né, que as versões deles possam ir ao ar e que o sigilo possa ser mantido. Da mesma forma, esse espaço é totalmente assegurado para todas as vítimas. O caminho é exatamente esse, é a denúncia. Se você passou por esse tipo de abuso, procure a delegacia, procure a autoridade policial e denuncie. É a única maneira de nós colocarmos esses criminosos no xadrez.